Ninguém pode ser ingênuo, né? Não. Tem que ter ambos. É. Isso. Nilce, ok? Então, eu vou passar para o Fábio. Alô? Oi, Patrícia. Oi, Fábio. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Imagina. Olha só, o Valdo, ele costumava falar muito das iniciações dele, né? No Egito Antigo. Sim. E aí, você coloca aqui na estrangeirismologia a religio duplex. O religio duplex. Enquanto forma de preservação do poder, não é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é isso e a relação que tem com as retrocognições do professor Valdo. Então, isso é muito interessante, porque aí também vem com a coisa do que o Egito passou por mim, que às vezes eu não percebia. Eu estava em Heidelberg, eu tinha 20 e poucos anos, eu estava fazendo curso de alemão lá na Alemanha, e eu estava comendo um tiramisu em Heidelberg, eu lembro exatamente disso. Aí eu ouvi uma Coinciex, que eu não sabia que era Coinciex na época, falar assim: vai na Universidade de Heidelberg que você vai encontrar o que você procura. E eu não fui, eu estava passeando, eu estava comendo tiramisu, eu não falei, vou na faculdade o quê? O Ian Asman, ele dava aula lá em Heidelberg já nessa época. E ele traz esse conceito de religio duplex, em confronto com um outro egiptólogo chamado Eric Hornung. Então, o que seria a religio duplex? É a existência da religião, de uma religião para o povo, onde se falavam algumas coisas, e uma religião mais esotérica. Então, é a esotérica com X e a esotérica com S. Essa é a diferenciação. Então, é assim, haviam coisas que eram passadas em segredo, que só os sacerdotes que tivessem um determinado nível de iniciação, eles tinham acesso, que não era a religião comum do povo. O Eric Hornung diz que não é um outro egiptólogo também, bem conceituado. Os dois são muito conceituados, e os dois têm um embate ideológico sobre o tema. A questão do Ian Hornung, eu comecei a acessar mais agora. E é uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, olha, a escrita era um tipo de iniciação. Porque 5% da população, menos de 5%, tinham acesso à escrita. O egípcio ele tem 3 tipos de escrita: a hieroglífica, que é a dos sacerdotes, a hierática e a demótica. E essa escrita hieroglífica ela era ensinada nas casas da vida. E eram anos e anos e anos de estudo. Então, a gente tem uma escultura do Baken Konsu, acho que o nome é Baken Konsu, que atrás está dizendo, eu com 5 anos estava em tal lugar, eu com 4 anos fazia não sei o quê. Tudo é ligado a sacerdote. E ele foi sumo sacerdote de Amon depois, quando na idade mais avançada. Então, assim, daqueles escritos atrás da escultura, daquela esculturazinha dele, a escultura enorme, né? Mas o que traz para a gente? Que era muito tempo de estudo. Já se sabe hoje que acessar os hieróglifos, a escrita hieroglífica, era muito tempo de estudo. Então, o que o Asman e os partidários dele falam é o seguinte, olha, estava na cara de todo mundo, mas ninguém lia porque ninguém tinha acesso ao simbolismo que estava ali. Tá? Então, essa teoria do Ian Asman, ela bate com o que o Valdo dizia, daquela iniciação do professor Valdo, que a Lise parece que a Lise estava do lado de fora, esperando ele, que ele entra num féretro de pedra, numa caixa de pedra, e ele tem que se projetar. Era uma iniciação, era um teste. Então, assim, isso tem a ver com esse lado que o Ian Asman defende, que é uma religião que ela é mais interna, mais para os sacerdotes mais iniciados, e uma religião que ela é para o povo. Agora, é engraçado que o Egito tem uns negócios interessantes assim. Vamos falar de casamento entre irmãos. Não era comum. A
população ter casamento entre irmãos. Tem-se notícia de alguns casamentos entre irmãos em áreas rurais, em determinado período. A gente não vê casamento entre irmãos na população egípcia, mas os faraós se casavam com irmãos, com irmãs. Com irmãos, não com irmãs, né? Então, era comum para manutenção do sangue, para manutenção da estirpe, né? A endogamia, né? A endogamia era comum, mas a população não. Você não tem relatos da população casando entre irmãos. Não é mas comum. Isso devia dar problema genético, né? Sim, se tivesse feito. E deu problema genético mesmo entre os faraós. A gente sabe de problemas. O próprio Akhenaton tinha um formato diferente de físico. E tem outras deformidades que dá do casamento endogâmico. Mas era uma coisa que não era assim tão distante do Egito. Ter uma coisa que era para a classe aristocrática ligada à família faraônica e a população. Porque a população entre si não tinha uma proibição, mas não era comum, não se fazia. Então, o fato de possivelmente haver essa religião dúplex é uma possibilidade, sim, de ter uma religião mais ligada à aristocracia, à classe de liderança, porque, vê, gente, o Egito faraônico, ele é um poder político-religioso centrado na figura do faraó. Tá? Então, ele é centrado na figura faraó e tem todos os familiares e os aristocratas que estão no entorno. Tá? Uma organização sacerdotal como elite. É uma elite dentro de poder. Se você ser sacerdote, você era ligado ao Deus. Se o Deus era teu chapa, quem ia contra você? Porque ia ir contra o Deus também. Tem uma coisa a ver também que, por exemplo, o nome das pessoas, às vezes, é ligado ao Deus. Eles tinham vários nomes, tá? Principalmente o faraó tem vários nomes. Mas isso também é comum em outras religiões, né? Sim. Porque eu lembro dos almanaques, as pessoas escolhiam o nome dos filhos segundo o santo do dia. Sim. E isso passou para ter milênios. A proteção do santo do dia. Exatamente. Para ter uma identificação, para ter uma proteção.